Eu sempre acreditei que o maior desafio da vida adulta seria pagar boletos e entender o extrato bancário. Mal sabia eu que o verdadeiro caos viria com um avental florido, chinelos rangendo pela casa e uma senhora de cabelo grisalho que, supostamente, não sabia mais meu nome. Minha mãe, a gloriosa Silvia Batista de Andrade, lutava contra a perda de memória há cerca de 6 anos. Pelo menos, era o que os médicos diziam. Ou melhor, o que ela dizia aos médicos, porque sinceramente, às vezes parecia que ela esquecia só o que era conveniente. Do tipo, esquecia o que havia almoçado, mas lembrava exatamente onde escondi meu chocolate. Eu cuidava dela sozinha. Meu irmão sumiu no mapa assim que ouviu a palavra responsabilidade, e meus tios eram do tipo que mandavam força iam por mensagem, como se emojis curassem Alzheimer. E eu? Eu era a filha dedicada. A cuidadora incansável. A palhaça de plantão que fingia ser médico, cozinheira, faxineira e psicóloga. Tudo ao mesmo tempo e sem ganhar um centavo. Aliás, a única coisa que eu ganhava eram cabelos brancos e olheiras permanentes. Naquela noite específica, tudo parecia normal. Eu saí do trabalho um pouco mais cedo, o que era raro, e cheguei em casa por volta das 19 horas. A chave girou na porta com aquele estalo conhecido, e o silêncio me cumprimentou com estranheza. Minha mãe sempre estava na sala, falando sozinha com a televisão ou comentando que aquela moça do jornal parece com a filha da Inês, sendo que ninguém conhecia uma tal de Inês. Mas naquela noite, o sofá estava vazio. O controle remoto largado sobre a almofada. E a caneca com chá de camomila ou vodka, dependendo do dia, intocada sobre a mesa. Meu coração acelerou. Olhei pela cozinha, nada. O banheiro? Vazio. Corri para o quintal, dei uma volta nos fundos da casa, até olhei dentro da máquina de lavar. Sim, naquele nível estava meu desespero. Foi então que ouvi um barulho abafado, quase como um zumbido. Baixo. Intermitente. Vindo do quarto dela. Engoli em seco. Caminhei em direção ao quarto como quem anda para dentro de um pesadelo. O barulho ficou mais claro à medida que me aproximei. Um riso. Ou talvez um sussurro. Empurrei a porta com a palma da mão, bem devagar, e congelei no batente, com os olhos arregalados e o queixo pronto para cair no chão. Minha mãe estava de pé, em frente ao espelho. Usava um vestido de festa azul, batom vermelho exagerado e um salto que eu nem sabia que ela ainda conseguia calçar. Dançava sozinha. Não uma dança leve, de quem se distrai. Era uma dança de ensaio. Com passos ensaiados. Gestos repetidos. No espelho, ela sorria como uma atriz ensaiando seu papel mais dramático. E o pior. Ela falava. Sozinha. Como se estivesse em uma peça de teatro. A cada gesto, um discurso. Ela apontava para o espelho e dizia: Você é só uma menininha mimada. Sempre foi. A casa é minha, a vida é minha, e eu faço o que eu quiser. Eu dei um passo para trás, sentindo o coração martelar no peito como um tambor de escola de samba. Aquilo não era demência. Aquilo era atuação. E naquele instante, tudo fez sentido. As crises de esquecimento sempre apareciam quando era a hora de tomar remédio caro. Ou quando eu mencionava vender a casa para pagar uma cuidadora profissional. Ela nunca esquecia o nome do entregador de pizza ou onde escondia os doces. Mas esquecia meu nome ao mesmo tempo que lembrava exatamente como me manipular. Ela sabia. Ela sempre soube. Acordei da hipnose com um puxão de realidade, minha mãe estava fingindo tudo. Eu passei 6 anos da minha vida trocando fraldas geriátricas, cancelando viagens, recusando promoções, enquanto ela ensaiava monólogos dramáticos no espelho como se fosse a Meryl Streep da terceira idade. Fechei a porta antes que ela me visse. Voltei para a cozinha, tremendo. E então, rindo. Mas não era uma risada leve. Era uma risada desesperada. O tipo de riso que antecede um colapso nervoso. Porque você não espera que sua mãe, a mesma que fazia bolinho de chuva em tardes chuvosas, seja a vilã de uma novela mexicana improvisada. Sentei à mesa e respirei fundo. Era hora de juntar os cacos da ilusão e organizar o caos. O que eu fazia com essa informação? Gritava?
Brigava? Ou continuava fingindo junto? Filha? Ouvi a voz dela minutos depois. Ela entrou na cozinha, de hobby agora, como se nada tivesse acontecido. O batom ainda borrado nos lábios. Onde estamos mesmo? Ela perguntou, com os olhos grandes e inocentes. Um olhar que antes me comovia, agora me causava náusea. A encenação era tão boa que, por um segundo, quase acreditei de novo. Estamos no Teatro Municipal, respondi, encarando-a de volta com um sorriso sutil. E você está prestes a estrear sua última peça. Ela piscou, surpresa. Mas manteve a atuação. Eu não estou entendendo. Eu também não. Mas estou prestes a entender tudo. Vai se sentar, Dona Silvia? Ou prefere continuar com o show? Pela primeira vez em muito tempo, ela se calou. E ali, naquela cozinha iluminada por uma lâmpada tremelicando, começou a guerra fria mais absurda da minha vida. Uma batalha entre mãe e filha. Entre atriz e diretora. Entre vítima e cúmplice. A diferença? Desta vez, eu tinha o roteiro nas mãos. No dia seguinte, acordei com os olhos ardendo e a cabeça pesando como um cofre. A verdade tinha dormido comigo naquela noite, e agora ela se espreguiçava no travesseiro ao meu lado, me encarando com um sorrisinho malicioso. Eu tinha visto. Não dava mais para negar. Minha mãe era uma atriz. E eu, por 6 longos anos, fui apenas a plateia. Fiquei alguns minutos sentada na beira da cama, encarando o chão, tentando entender como reorganizar meu mundo depois daquilo. Pensei em tudo que abri mão, em cada remédio que eu comprei, cada madrugada que passei acordada porque ela não sabia onde estava. A vez em que ela fez xixi no armário e depois me olhou com olhos de cordeiro dizendo, foi o espírito do seu pai. A vez em que escondeu o controle remoto por 2 dias e me acusou de roubo. E eu? Eu acreditava. Acreditava porque era mais fácil do que aceitar que talvez, só talvez, minha mãe fosse uma picareta premiada. Levantei como quem carrega um piano nas costas. Fui até a cozinha com o andar arrastado de quem viveu um século em uma noite só. Ela já estava lá. Sentada à mesa. Jornal nas mãos, óculos na ponta do nariz e uma fatia de bolo de cenoura no prato. Bolo. Às 7 da manhã. Bolo. Dormiu bem, filha? Ela perguntou, sem levantar os olhos do jornal. Como uma pedra. E a senhora? Dormiu ou passou a noite no ensaio? Ela ergueu os olhos lentamente. Encarou-me com uma calma tão calculada que me deu nos nervos. Não entendi, disse ela. Entendeu sim. Só não quer entregar o jogo. Mas eu vi. Vi tudo ontem à noite. Você estava linda de azul, aliás. Aquele salto. Um escândalo. Ela largou o jornal com um suspiro demorado. E então, fez uma pausa. Uma longa pausa. O tipo de pausa que dramaturgos adoram. Filha, às vezes, a gente faz o que precisa fazer, ela disse, baixando o olhar. Ah, então agora vinha o drama. O monólogo. Eu sou só uma velha indefesa. Se o que a senhora precisava era fingir demência por 6 anos, parabéns. A atuação foi tão boa que estou pensando em te inscrever no Festival de Cannes. Ela abriu os braços, ofendida. Você acha mesmo que eu faria isso? Com você? Minha própria filha. Não. Eu sei que você fez isso. E comigo, sim. Comigo que deixei de viver a minha vida por acreditar que estava cuidando da sua. Eu precisava de você. Sozinha eu não aguentaria. Ah, então vamos jogar limpo agora? Filha. Não me chama de filha com essa voz de novela mexicana. A gente vai falar sério agora. E vamos começar pela verdade. Por que você fingiu tudo isso? Ela se calou. E pela primeira vez em muito tempo, pareceu humana. Tirou os óculos, cruzou os braços sobre a mesa e, com um olhar frio, confessou. Porque você me devia. Silêncio. O quê? Você me deve, garota. Eu te criei sozinha, seu pai não valia um tostão,
E mesmo assim você teve cama, comida, roupa lavada. Te botei nesse mundo, te dei tudo. Agora é sua vez de cuidar de mim. Isso não é fingimento. É justiça. Eu pisquei, atordoada. Justiça é mentir que tem Alzheimer? Eu nunca disse que tinha. Você que assumiu. E eu deixei. Minha mandíbula caiu como porta de armário sem dobradiça. Então era isso. Um jogo mental. E eu era a marionete. Ela se levantou, pegou a fatia de bolo, mordeu um pedaço e virou-se de costas. Agora, se me der licença, vou terminar meu ensaio para a hora do banho. Hoje, acho que vou esquecer como se segura uma toalha. Saiu da cozinha com a calma de quem sabe que domina o tabuleiro. E eu fiquei ali, paralisada, tentando decidir se ria ou se socava a geladeira. Minha mãe não tinha Alzheimer. Ela tinha um plano. E eu era só mais uma peça. Nos dias seguintes, tudo virou uma coreografia de cinismo. Eu fingia que não sabia, ela fingia que ainda fingia, e juntas, dançávamos um balé de farsas. Toda vez que eu entrava no quarto, ela mudava de postura. Parava de ler o livro e fingia que não sabia onde estava. Dava risadinhas, falava nomes aleatórios, e quando eu virava de costas, ouvia ela cantarolar um samba antigo, com a voz perfeita e afinada. Comecei a gravar. Sim. Instalei câmeras discretas pela casa. Era minha vingança particular. Cada vídeo dela jogando fora comprimidos, lendo revistas de política, resolvendo palavras cruzadas com uma caneta azul e depois me dizendo não sei nem escrever meu nome mais era um soco na alma e um empurrão na raiva. Mas mesmo com provas, havia algo que me impedia de confrontá-la de vez. E esse algo se chamava medo. Porque, no fundo, eu ainda era filha que cresceu ouvindo histórias no colo dela. Ainda era menina que acreditava que a mãe era o pilar, o teto e as paredes da vida. E derrubar isso, era como perder o chão. Mas eu estava começando a perder outra coisa, a paciência. E quando você perde a paciência, meu bem, a comédia vira tragédia, e a filha vira roteirista. Na semana seguinte, marquei uma consulta com um neurologista renomado. Disse a ela que era para atualizar os exames. Ela regalou os olhos, mas sorriu. Claro, filha. A gente tem que cuidar da saúde da mente, né? Claro, mãe. Principalmente da parte criativa do cérebro, que a senhora usa com tanto talento. Durante o trajeto até o consultório, ela fingiu dormir no banco do passageiro. E eu quase parei o carro para aplaudir. Era uma performance digna de Oscar. No consultório, ela sentou-se toda encolhida, respondeu às perguntas do médico com olhos vagos, voz fraca, como se estivesse em transe. Até que ele começou os testes. Coordenação motora. Respostas simples. Sequência lógica. E minha mãe arrasou. Ela se entregou. Inconscientemente, talvez. Ou talvez por vaidade. Mas ela respondeu cada questão com perfeição. O médico sorriu, confuso. Dona Silvia, seus exames não mostram nenhum sinal clínico de demência. Sua memória, embora tenha oscilações normais da idade, está absolutamente funcional. Inclusive acima da média em alguns pontos. Eu cruzei os braços. Ela me olhou. E naquele instante, eu vi o medo. A máscara começando a rachar. Então está tudo bem? Ela perguntou, com um fiapo de voz. Está excelente, respondeu o médico. Inclusive, fico surpreso. Sua filha mencionou dificuldades severas de memória. Mas a senhora está muito lúcida. Ela sorriu. Tímida. Disfarçando. Na saída do consultório, entrei no carro em silêncio. Dei partida. E esperei. 2 quarteirões depois, ela soltou. Ele está errado. Claro que está. Você é só a nova Einstein, mãe. De agora em diante vou te chamar de Sylvia Hawkins. Ela cerrou os olhos. Você vai me punir? Não. Eu vou reescrever o roteiro. E no final, não vai ter aplauso para a senhora. Ela não respondeu. Mas a tensão no carro era palpável.
Chegando em casa, ela desceu do carro antes mesmo que eu estacionasse direito. Entrou correndo, trancou-se no quarto, como quem foge de um confronto. Mas já era tarde. O palco havia mudado. E agora, eu era a diretora do espetáculo. Depois daquela visita ao neurologista, minha mãe passou 2 dias inteiros em silêncio. Isso mesmo. Silêncio. Sem murmúrios. Sem perguntas repetidas. Sem confusão de nomes. Nem mesmo fingiu esquecer onde ficava o banheiro. Se isso fosse um filme, essa parte seria aquela clássica cena de tensão crescente, com uma trilha sonora de cordas, uma chaleira apitando no fundo, e eu parada na cozinha, encarando a porta do quarto dela como quem espera um monstro sair. Na verdade, eu não esperava um monstro. Esperava um contra-ataque. Porque a essa altura, eu já tinha entendido, minha mãe não era uma idosa confusa, era uma estrategista com décadas de experiência emocional. Aquela mulher foi casada com meu pai por 25 anos e sobreviveu sem nunca pagar uma conta no prazo. Ela era um fenômeno. E eu, sua filha devota, fui a idiota útil por tempo demais. Na manhã do 3º dia, lá estava ela. De novo na mesa da cozinha, com o jornal aberto e a cara de amboazinha doente cuidadosamente reposta. Bom dia, filha, disse, com a voz mais meiga do mundo. Bom dia, atriz principal. Ela sorriu. Um sorriso de lábios, não de olhos. Estive pensando, talvez seja bom eu passar um tempo com seu irmão. Quase derrubei a xícara. Oi? É. Ele tem mais espaço. E você anda tão cansada, seria bom para você, para mim. Um respiro. Eu respirei fundo. E ri. Interessante. Você não lembra do meu nome quando está aqui, mas lembrou do meu irmão sumido há 5 anos? Ela levantou os olhos. Só estou tentando ajudar. Está tentando sair de cena antes do 3º ato. Mas adivinha, mãe? A plateia quer ver o desfecho. E eu também. Ela se calou. Pegou o garfo. Cortou um pedaço do bolo. Colocou na boca. E mastigou com raiva. Sim. Com raiva. Pouca gente consegue mastigar com raiva, mas ela fazia isso parecer arte. Naquela noite, abri um caderno antigo e comecei a escrever tudo. Cada episódio, cada esquecimento seletivo, cada manipulação que ela havia feito comigo. Não por terapia, isso era material de roteiro. Aquilo ia virar um espetáculo. E ela seria a estrela, mas não do jeito que imaginava. Comecei a planejar uma festa. Um jantar de família. Algo simples, com todos os parentes que haviam sumido por conveniência. O tipo de gente que só aparece quando escuta boato de testamento. Convidei todos. O motivo oficial? Comemorar a melhora milagrosa da Dona Silvia. Ela, claro, adorou a ideia. Que bonito da sua parte, disse ela, limpando uma lágrima falsa. Bonito mesmo, mãe. Vai ser memorável. Passei 3 dias decorando o salão do condomínio da minha amiga Val. Nada muito chamativo, flores na mesa, bandejas de salgadinhos, um projetor. Convidei até o pastor da igreja que ela frequentava aos domingos quando não a esquecia onde ficava a igreja. Mas o que ela não sabia era o que eu preparava para o grande finale. Sim, porque se a vida dela era uma encenação, eu tinha preparado a exibição completa. Na noite do evento, vesti um vestido preto elegante, cabelos presos e maquiagem impecável. Parecia calma. Mas por dentro, eu estava em combustão. Nervosa. Ansiosa. Furiosa. Ela entrou como uma estrela. Vestido azul, o mesmo do dia do espelho. Um sorrisinho de quem sabia que enganou meio mundo. Beijou bochechas, segurou mãos, falou palavras doces. Fez discurso. Estou emocionada, por estar aqui com vocês, depois de tanta luta, contra essa doença terrível. Eu estava ao fundo, atrás da mesa do projetor, com o controle na mão. Esperei. Respirei. E então? Mãe, disse eu, interrompendo seu teatrinho. Acho que é hora de mostrar como foi essa luta, não acha? Ela olhou para mim, confusa. Mostrar?
Sim. Nossos momentos mais íntimos. Todos se viraram. E o vídeo começou. Primeiro, ela no sofá, lendo um romance policial, com os óculos perfeitamente alinhados. Depois, resolvendo palavras cruzadas. Depois, falando ao telefone dizendo com todas as letras, ela acredita em tudo que eu digo. É até divertido. As pessoas começaram a murmurar. Minha tia colocou a mão no peito. O pastor pigarrou. Minha mãe ficou pálida. Isso é montagem. Ela gritou, tropeçando para frente. Jura? Porque a senhora está de parabéns. Isso aqui tá melhor que qualquer novela da Globo. Você me expôs. Sua ingrata. Ah, mãe. Eu só mostrei o que estava escondido. E sabe o que dizem, né? A verdade tem memória de elefante. Ela veio na minha direção, com os olhos arregalados, quase tremendo. Você me fez de palhaça. Não, mãe. Você me fez de palhaça. Por 6 anos. Mas hoje o espetáculo acabou. As pessoas a encaravam em silêncio. Ela olhou para todos, bufando, suando, tentando inventar alguma desculpa, mas não havia mais enredo que a salvasse. Ela pegou a bolsa, virou-se, e saiu. Sem aplausos. Sem cortina. Sem perdão. No silêncio constrangedor que ficou, uma das minhas primas sussurrou. Ela, fingiu tudo? Fingiu, respondi. E eu caí. Mas não caio mais. Peguei uma taça de vinho, ergui no ar, e sorri. Um brinde à memória seletiva, e ao fim da temporada dessa peça ridícula. A plateia riu. Aliviada. Incrédula. Mas ali, naquele salão, algo mudou. Eu não era mais a filha tola. Eu era a autora. E a minha história só estava começando. Não demorou 2 dias para minha mãe se transformar oficialmente de atriz frustrada em vilã pública da família. O vídeo da festa rodou nos grupos de WhatsApp feito fofoca em salão de beleza. No grupo das tias, tinha gente revendo pela 3ª vez e pausando nas melhores partes. No grupo da igreja, o pastor mandou um oremos às 7 da manhã, seguido de um emoji de palhaço. E no grupo da família, bem, nesse eu fui expulsa. Mas não me importei. Eu andava pela casa diferente agora. O peso nos ombros tinha saído, o ar parecia mais leve. Minha mãe não voltou para casa naquela noite. E nem na seguinte. No 3º dia, recebi uma mensagem do meu irmão. Mano, o que você fez com a mãe? Respondi. Mostrei a ela como é bom lembrar das coisas. Ele deixou no vácuo. Claro. Herança genética da nossa criadora Mor. Mas a calmaria durou pouco. Na manhã de domingo, eu abri a porta de casa para pegar o jornal. Sim, sou daquelas que ainda lê jornal no papel, me julgue depois, e levei um susto com a visão digna de uma cena bíblica. Minha mãe sentada na calçada com uma mala, um cobertor felpudo, um boné escrito Eu sobrevivi a 1986 e a cara mais miserável do mundo. O que é isso? Perguntei, esfregando os olhos. Estou sem ter para onde ir, disse, com voz engasgada. E o irmão? Disse que não pode me receber. A mulher dele não quer. Traduzindo, ele assistiu ao vídeo e surtou. E por que não ficou no hotel da senhora Consciência? Ela me olhou com aquele olhar de vou morrer em 3 dias se não me ajudar. E ali estava ela, de novo, tentando me puxar para dentro da velha armadilha emocional. Filha, eu sei que errei, mas a vida não é preta e branca. Às vezes a gente faz o que pode com o que tem. Mãe, a senhora fingiu demência. Isso é cinema, não zona cinzenta. Ela fingiu uma tosse. Sutil. Mas dramática. Além disso, acho que estou com pneumonia. Que conveniente. Ela tossiu de novo. 2 vezes. Com eco. E foi aí que eu respirei fundo. Porque dentro de mim, surgiram 2 versões, a filha boa, que queria acolher, e a filha lúcida, que queria soltar os cachorros. Mas sabe de uma coisa? Eu encontrei o equilíbrio perfeito entre as 2. Tudo bem, mãe.
Pode entrar. Mas com condições. Quais? A partir de agora, toda vez que mentir, ou fingir qualquer coisa, vai perder um privilégio. Privilégio? Começando pela televisão. Ela regalou os olhos. Isso a atingiu mais do que qualquer sermão. Ela era viciada em novelas como outros viciam em café ou fofoca de vizinho. Você não faria isso. Já fiz. Tirei o controle remoto. E escondi o Wi-Fi. Ela se levantou, cambaleando com exagero, entrou em casa e foi direto para o quarto. Fiquei observando da porta, com os braços cruzados, me sentindo uma espécie de justiceira doméstica. E foi aí que ela começou o contra-ataque silencioso. Nos dias seguintes, ela não disse uma única palavra. Não pediu comida. Não reclamou de nada. Só se comunicava com bilhetes. Preciso de arroz. Toalha. Fui esquecida por Deus. Esse último deixei sem resposta. Achei que o Senhor deveria lidar com ela diretamente. Mas claro, o silêncio era só aquecimento. Na sexta-feira, ela organizou uma reunião com 3 tias, sim, as que sempre acreditaram nela, e me acusou, oficialmente, de abuso psicológico. Montou um teatrinho no quintal, com lágrimas falsas e frases de efeito. Ela me gravou escondido. Me humilhou. Me tratou como uma criminosa. Uma das tias me olhou com desprezo. A outra chorou. A terceira apenas filmou. Porque é o que se faz hoje em dia, filma antes de pensar. Você está me pagando com desprezo. Minha mãe gritou. Não, mãe. Estou te pagando com verdade. Você que passou anos me cobrando com mentira. Ela se virou para as tias. Eu criei essa menina com o suor do meu rosto. Sozinha. E agora, veja só, fui traída. Eu ri. Mãe, o suor do seu rosto evaporava antes de levantar da cama. E me desculpa, mas a senhora nunca ficou sozinha nem na fila da farmácia. As tias me fuzilaram com o olhar. Ela percebeu que estava perdendo a plateia de novo. Então, no desespero, caiu no chão. Sim, literalmente. Braço estendido, pernas duras, uma espécie de ataque emocional dramático nível 4. Eu estou desmaiando. Tá ótimo, mãe. Vai querer aplausos agora ou prefere esperar o bis? Ela abriu um olho. Me viu. Fechou de novo. As tias se entreolharam. Uma delas perguntou: será que ela está fingindo? A outra respondeu: não sei, mas ela acabou de levantar e limpar a calçada ontem, né? A ficha começou a cair. Finalmente. Ela abriu os olhos. Sentou. Suspirou. E, sem graça, murmurou: um pouco de atenção não mata ninguém. Mas o excesso mata a paciência dos outros. E foi assim que o teatro começou a ruir. De dentro para fora. As pessoas pararam de responder mensagens dela com força, guerreira, e começaram a mandar figurinhas de andramalhão mexicano. Os convites para jantares sumiram. Até o pastor, que antes a tratava como santa, agora a citava indiretamente nos sermões sobre os perigos da mentira. Ela ficou cada vez mais isolada. E eu? Eu comecei a viver. Voltei a sair com amigos. Retomei meu projeto de curso de escrita. Consegui dormir uma noite inteira sem acordar com esqueci como respira. Até consegui uma entrevista de emprego em uma editora. Quando me perguntaram o que eu sabia escrever, respondi: dramédia familiar com vilões domésticos e finais sem perdão. O entrevistador riu. Me contratou na hora. E foi então que percebi, minha história não era só uma vingança. Era um renascimento. Sim, ela ainda estava lá. Ainda fingia uma dor ou outra. Mas agora, cada mentira vinha com resposta. Cada fingimento era desmascarado em tempo real. E o público já tinha mudado de lado. Ela me observava. Do sofá. Em silêncio. Vendo a filha dela florescer depois de anos de sombra. E talvez, só talvez, aquilo fosse o maior castigo.
porque para alguém que vivia de encenação, ver o outro assumir o palco de verdade era o maior baque. Mas eu ainda tinha um último ato. E ele seria inesquecível. Eu sempre imaginei que vingança tivesse gosto de champanhe caro ou de sorvete com granulado depois da meia-noite. Mas não. Vingança verdadeira tem gosto de liberdade. De café quente em silêncio. De poder sair de casa sem deixar lista de remédios. De abrir a geladeira e não encontrar recado colado no pote de feijão com um post-it escrito em "Isso aqui é sopa"? Vingança tem gosto de paz. De recomeço. E eu estava saboreando cada segundo. Minha mãe, por outro lado, se tornará uma espécie de lenda urbana local. As pessoas cochichavam ao vê-la na feira. Algumas apontavam discretamente. Um ou outro ainda se arriscava a desejar força, mas a maioria apenas se afastava, como se ela fosse um canal de fake news ambulante. Ela ainda morava comigo. Mas agora como uma hóspede, em liberdade condicional. E eu, com gosto, aplicava minha lista de regras. Se mentir, perde a sobremesa. Se dramatizar, nada de televisão. Se tentar me manipular, aí o show para e as cortinas descem. Ela tentava ser discreta. De vez em quando fingia uma dor no quadril ou dizia que teve um lapso. Mas bastava eu olhar, em silêncio, com aquela sobrancelha arqueada que aprendi com ela mesma, para que a performance fosse cancelada. Foi durante um desses dias de clima tenso e passivo-agressivo que eu recebi um convite inesperado. A editora onde eu havia sido contratada ia promover um evento aberto ao público com seus novos autores. Uma noite de lançamento, leitura de trechos e, claro, vendas. E eu? Eu era uma das autoras. Depois de tanto tempo engolindo verdades, rascunhei um livro inteiro em apenas 2 meses. Título: Minha mãe esqueceu de mentir. Memórias de uma filha otária, mas agora rica. Era um relato cômico e cruel. Exato, como a vida real. Nada de embelezamento. Tudo em primeira pessoa. O público leu as primeiras amostras e pirou. E aí me veio a ideia. Convidei minha mãe para o evento. Sim. Eu. Convidei. Pessoalmente. Vai ter canapé, mãe. E chá de hibisco. A senhora gosta de hibisco, não gosta? Ela me olhou com um olhar mais desconfiado desde o vídeo da exposição. Chá, grátis. Claro. E muita gente para bater palma. A senhora adora a plateia. Ela tentou me sondar. Isso é alguma armadilha? Não, mãe. Isso é uma homenagem. E foi. Só que do meu jeito. No dia do evento, vesti um macacão vermelho, salto fino e batom marcante. Cabelo preso. Postura de mulher que não abaixa mais a cabeça nem para pegar moeda. Minha mãe foi de azul novamente. Claro. Sempre azul. A cor das suas mentiras. Com um colar que, segundo ela, tinha sido presente de um antigo pretendente francês. Soiler, era da feirinha de quarta. O salão estava cheio. Luzes suaves. Muita gente do ramo, leitores, alguns parentes distantes e, claro, os curiosos de plantão. Quando chegou minha vez no palco, me sentei em uma poltrona elegante, peguei o microfone e abri com a frase que ensaiei por dias. Todos conhecem aquela história de que mãe é sagrada. Eu cresci ouvindo isso. Mas ninguém me avisou que a minha viria com roteiro, ensaio e direito a monólogo de 3 atos. A plateia riu. Minha mãe gelou. Meu livro é uma comédia. Mas é também um pedido de socorro camuflado. É sobre o que acontece quando a gente esquece de se olhar no espelho e começa a viver o papel que os outros nos impõem. Mais risos. Algumas palmas. A personagem principal. Uma mulher que finge demência para manipular a filha. Ela é complexa. Trágica. Engraçada. E, acima de tudo, real. Olhei para minha mãe, que me encarava com olhos de pedra. Eu dedico esse livro à mulher que me ensinou tudo o que eu precisava saber. Principalmente o que eu nunca mais quero me tornar. Aplausos. Ela se levantou, saiu do salão sem dizer uma palavra. E eu? Continuei sentada.
firme, segura. Pela primeira vez, eu era o centro da narrativa. Não um satélite girando ao redor do drama de outra pessoa. Na manhã seguinte, encontrei um bilhete na mesa da cozinha. Estava escrito à mão, com a letra dela, trêmula e controlada. Se quiser que eu vá embora, diga. Eu sei sair de cena. Respondi com um bilhete colado na geladeira. Não preciso te mandar embora. Você já saiu. Só esqueceu de levar o figurino. Ela passou o dia calada. E na semana seguinte, arrumou as coisas e foi morar com uma prima distante, uma daquelas que ainda acredita que ela só precisa de amor e chá de boldo. Eu não me despedi. Não houve abraço. Nem trilha sonora triste. Só alívio. Sem enredo. Sem falas. Só um fim. Hoje, passo meus dias escrevendo. Dou entrevistas, participo de eventos, rio de perguntas do tipo "Isso é tudo verdade?" E a resposta é sempre a mesma. Pior. Teve coisa que nem coube no livro. Minha mãe ainda liga de vez em quando. De números diferentes. De vez em quando se apresenta como a Maria, Solange ou a irmã da sua avó. Eu desligo. Não porque guardo raiva. Mas porque agora eu escolho onde começa e onde termina a minha história. E olha, viver assim é melhor do que qualquer aplauso. É o verdadeiro final feliz. Ou, no caso dela, o fim da temporada. Fim.